Os bioinsumos estão entre as grandes apostas para o futuro do agronegócio brasileiro. Isso porque esses produtos de origem biológica, ou seja, que vêm da própria natureza, são ótimos aliados dos produtores para combater pragas e doenças nas lavouras, melhorar a fertilidade do solo e aumentar a disponibilidade de nutrientes para as plantas, entre outros benefícios. As soluções biológicas ajudam a reduzir o uso de defensivos e fertilizantes químicos, diminuindo os impactos ambientais da produção e também a dependência do Brasil pela importação destes produtos. Os benefícios são tantos que esse mercado está em constante ascensão. De acordo com uma pesquisa realizada pela CropLife, entre 2018 e 2022, a taxa de crescimento anual foi de 61,2% no Brasil. Isso apenas no segmento de biodefensivos. A tendência é que esse número continue aumentando nos próximos anos. E há muito espaço para crescer, uma vez que, apesar do crescimento constante, as biosoluções ainda respondem por apenas 4% do mercado total de produtos utilizados pelos produtores para a proteção de cultivos. Os insumos biológicos têm papel estratégico para a agricultura de baixo carbono e o Brasil vem tomando a dianteira em relação ao resto do mundo na produção e utilização dessa tecnologia. Vamos chamar os nossos palestrantes, então, aqui ao palco. Eu convido Álvaro Dili, diretor de RH, TI e Sustentabilidade da SLC Agrícola. Também quero chamar aqui ao palco Juliano Scalabrin, diretor de negócios da divisão de NPP, Nature Plant Protection da UPL. E também a Jaqueline Silva, diretora de programação do Canal Rural, para mediar esse painel. Nós também teremos a participação do Kleber Soares, que é secretário executivo adjunto do Ministério da Agricultura e que vai participar com a gente online. Então, Jaque, pode seguir aqui conduzindo esse painel. Bom, obrigada a todo mundo, né? Um dia com muita informação aqui hoje. Acho que foi o dia todo falando como o agro precisa e está se comunicando cada vez mais, né? O Kleber a gente vai tentar, ele está no trânsito, a gente até inverteu aqui os painéis para ver se ele conseguia chegar. Se ele conseguir chegar, ele entra aqui com a gente, senão a gente tenta ainda um último recurso que é online. Bom, eu primeiro me sinto honrada de estar aqui com vocês, né, falar um pouco sobre esse bioinsumos, né, as biosoluções, a revolução das biosoluções. Eu sou líder do projeto Planeta Campo, estamos no ar todos os dias trazendo a sustentabilidade. Dentro da sustentabilidade, o que me atraiu muito nos últimos anos foi os bioinsumos. E eu tenho mergulhado, tentando entender um pouco desse processo, para poder mostrar tanto para o produtor rural quanto para o consumidor final o que está acontecendo, que revolução é essa e o que a gente espera aí para os próximos anos. Então, honrada quem dividiu o palco com o Álvaro Dili, né, há tanto tempo, desde o primeiro ano de projeto com a gente, e com o Scalabrin também. Muito obrigada, né? Então, eu ia começar com o Kleber, mas como ele não chegou, Álvaro, eu queria trazer para você, a gente fez uma entrevista, né, com o CropLife, e ela trouxe, eu queria começar nesse processo. Quando a gente fala de bioinsumos, a gente pode falar desde uma compostagem até um produto com tecnologia embarcada que chega para o consumidor final. E dentro desses a gente tem os on-farms, que a SLC, né, é uma das maiores produtoras hoje, e tem também o produto final, que tem toda a tecnologia embarcada. Não que da SLC não tenha, mas é feito no on-farm. Então a gente queria dividir um pouquinho e começar com você para explicar para a gente, né, como é essa produção do on-farm pela SLC, no que ela acredita, como ela vê, né, o crescimento dos biológicos para o futuro. Perfeito, Jaque. Muito obrigado. Eu agradeço, então, ao convite. Estou muito feliz por estar aqui e dividindo também esse painel com o colega Juliano, desculpa. E, enfim, esse é um tema importante para a SLC Agrícola. Eu tenho até um passadorzinho aí, alguma coisa, que eu quero mostrar um pouquinho. Por favor. Nós entendemos que a biologia, evidentemente, faz parte do nosso negócio, é o pano de fundo da nossa empresa. Nós somos produtores rurais, apenas, a gente não origina produto nenhum, né, de nenhum produtor, a gente não tem a cadeia de fornecimento. Nós somos um grande produtor no Brasil e é um desafio muito grande à medida em que nós começamos a pensar nesse tratamento biológico. E é um aprendizado, na verdade, é uma jornada curta ainda, nós estamos aprendendo. Na verdade, eu digo que a gente teve que desaprender
para voltar a aprender a como se lida com esse ecossistema biológico, utilizando, então, esses micro-organismos naturais tão conhecidos, ou velhos conhecidos da agricultura brasileira, e que, por um bom tempo, ficaram esquecidos. Então, eu gostaria de passar aqui rapidamente o que é a nossa produção de biológicos dentro da fazenda. Por que nós implementamos isso? A gente acredita na redução, no pacote de proteção de plantas, reduzir os químicos, né? Jamais pensar em eliminar os químicos da produção do Brasil ou do mundo. Isso não vai acontecer, mas vai ser um complemento. Nós vamos trabalhar de forma integrada, acreditamos muito nisso, e com benefícios para toda a nossa produção agrícola, com certeza. Também aprender de novo sobre a eficiência dos biológicos. Isso é ciência, nós temos que aprender como funciona os micro-organismos e macro-organismos na produção, e isso tem um tempo de entendimento, curva de aprendizagem, como é que isso vai funcionar na prática, muito diferente de aplicação dos químicos. Então, nós temos que entender a eficiência, e isso faz parte do ecossistema como um todo, clima, solo, vai ter um funcionamento diferente, mas nós estamos já numa jornada há alguns anos, estamos entendendo que é positivo para nós. E um custo de produção inferior, né, aos biológicos, por exemplo, quando feito na fazenda, nós temos hoje a consciência de que conseguimos produzir aquilo que nos propomos a produzir a um custo mais eficiente. E é evidente que o pano de fundo todo é a sustentabilidade. A sustentabilidade faz parte da estratégia da empresa, é a estratégia da empresa também, e nós entendemos que nós estamos num caminho agora de aperfeiçoamento desse sistema para que tenhamos menor impacto nas nossas operações, utilizando os biológicos, assim como outras tecnologias, como já foram faladas hoje na SLC, e que nós utilizamos o digital, estamos conectados, a gente faz agricultura de precisão, a gente faz agricultura, aplicações localizadas de fertilizantes e de defensivos agrícolas ao mesmo tempo. Então, o pano de fundo é sustentabilidade e o ESG. Aqui a biofábrica é uma planta, é uma estrutura feita com tanques de aço inox dentro da nossa propriedade, para esse controle, para a multiplicação desses biológicos, né, desses micro-organismos e macro-organismos, né. Eu estou mostrando rapidamente, porque o tempo é curto aqui, eu imaginei mais um tempo, mas a gente Fica à vontade, Álvaro. A gente tem uma jornada aí desde 2018, com um projeto piloto numa fazenda da Bahia, que nós iniciamos lá, e fomos muito felizes com esse resultado. Em seguida, nos anos seguintes, a gente multiplicou isso num rollout. Obviamente que hoje nós temos, a empresa tem 22 fazendas no Brasil, em 7 estados, e em 15 delas nós temos a produção de biológicos dentro da fazenda, né, on-farm, como se fala. São estruturas que hoje usam o isopainel, bem estruturadas, todas elas com ar-condicionado, com controle da temperatura, controle de umidade. A gente tem salas, temos laboratórios dentro dessas unidades de produção on-farm. Como vocês podem ver ali, são os tanques em aço inox, com controle automatizado de todo esse processo. Aqui mais uma ideia também do armazenamento prévio, aquilo que a gente compra do mercado, né, e que ficam armazenados em condições ideais, o nosso laboratório, uma planta básica de uma unidade nossa dentro da fazenda. O que nós produzimos hoje é limitado, obviamente, a bactérias e aos fungos, que são mais fáceis de manejar, de certa forma, quando comparado com vírus e comparado com outros macro-organismos. Então, a gente se especializou mais, vem dando bons resultados dentro da fazenda com esses agentes de controle biológico. E aqui a gente mostra o tanto que a gente trabalha também com o mercado, também com as empresas especializadas, que detêm tecnologia, que detêm ciência e que produzem esses micro-organismos de uma forma mais adequada, muitas vezes, do que dentro
da fazenda, mas a gente procura manter o máximo de controle possível. Aqui a gente vê bactérias, por exemplo, de utilização no solo, no suco de plantio, com grandes resultados. Evidentemente que em anos de seca, no plantio com seca, a gente vê um problema de funcionamento, porque faz parte da natureza. Se a planta não consegue nascer, não consegue prosperar, muitas vezes é em razão do ambiente. Então, também temos essa questão para aprender que os tempos e os movimentos são diferentes nesses casos do biológico. Aqui um fluxo da qualidade, só para mostrar nas nossas biofábricas. A gente começa esterilizando a biofábrica, a gente tem adição de água, não é qualquer água que se utiliza na fabricação desses agentes biológicos, né? Precisa ser uma água controlada, tratada. Nós temos adição, então, em seguida, do meio de cultura, análises laboratoriais dentro dessa biofábrica, adição do inóculo em seguida. Parece uma receita de bolo, né, numa cozinha, mas é diferente disso, dada a responsabilidade que nós temos e o controle que devemos ter sobre a manipulação desses organismos hoje no solo e também no ambiente, na planta, etc. Então, é mais para mostrar assim, que tem um controle efetivo sobre essa produção dentro da fazenda. O objetivo da qualidade é justamente garantir a eficiência. Nós temos que testar isso, nós temos que avaliar isso, né? E tanto fora do laboratório quanto nas unidades da fazenda, a gente tem testes validando isso. A SLC Agrícola tem campos de teste há mais de 30 anos, de diversas situações de validação da ciência, e nós estamos reaprendendo. Aqui são coisas novas, é uma adição nova dentro dos nossos campos de teste da SLC Agrícola. Então, a gente quer evitar proliferação, né, e contaminantes com esses agentes, né, que estamos produzindo dentro da fazenda, garantir o equilíbrio também entre o meio ambiente a partir da inserção de micro-organismos. É importante dizer que o solo, né, que esse ecossistema, ele tem muitos micro-organismos já que fazem um trabalho favorável à produção. O que nós estamos colocando é adicionando mais e controlando esses eventos, dando mais força para esses agentes poderem atuar em favor da produção que nós queremos. Então, nós não estamos pensando em reduzir produtividade, muito pelo contrário, ou entrar pelo lado biológico apenas porque é uma moda, muito pelo contrário disso. Nós queremos ser eficientes. E os biológicos é mais uma ferramenta à disposição do agricultor para se tornar mais eficiente, mitigar os seus impactos, né, no solo, na água, e propriamente ser mais, como a gente fala, friendly, né, às pragas que, digamos assim, de certa forma, atacam as nossas lavouras, né? Seguindo também, evidentemente, as metodologias estabelecidas aí do MAPA, né, que é a instrução normativa número 30, e também da própria Embrapa, os documentos ali, que como se lida com fungos, como que se lida com bactérias dentro dessas estruturas, dentro da fazenda. Nós temos, evidentemente, responsabilidade técnica, a gente tem biólogos dentro desses laboratórios, ou engenheiros também de bioprocessos que conduzem essas nossas plantas, mais um detalhe ali da prevenção, de utilização de EPIs dentro dessas plantas, o cuidado, a esterilização, tanques de aço inox, e somos capazes de produzir produtos eficientes lá no campo. A eficiência agronômica a gente testa nas pesquisas da nossa empresa, mas também observando o que está sendo feito fora, a gente faz comparações, fazemos testes também de eficiência dentro da própria fábrica, da biofábrica, com os nossos especialistas, antes de ir para campo. Aqui uma ideia da evolução do uso. Vocês podem ver, a SLC planta, então, 670 mil hectares, numa safra apenas, e nós aplicamos mais de 2 milhões de hectares com os biológicos, tá? Tanto biológicos do mercado, quanto biológicos on-farm. Ali tem a área aplicada com os biológicos on-farm, a gente vê que é menor do que o total que nós temos. A gente vai evoluindo em relação a isso. Aqui, volume aplicado, né? Nós aplicamos mais de 3 milhões e 400
mil litros de biológicos on-farm em nossas fazendas. Temos a previsão, na próxima safra, de avançar até 6 milhões de litros. Então, acreditamos muito nesse desenvolvimento e nós vamos aperfeiçoando isso. Aqui dá uma ideia, comparando aos químicos, a gente pode ver que nosso pacote hoje de proteção de plantas, de inseticidas em geral e protetores das plantas, herbicidas, nós estamos utilizando 15%, então, do nosso pacote com biológico, sendo 5%, 5,4% fabricados na própria unidade, né? E o restante vem do mercado. Aqui salienta-se, então, a utilização na soja, como maior, quando se faz essa separação, a cultura da soja é a que mais está tirando vantagem dos biológicos, em seguida o algodão e o milho, e o trigo irrigado também estamos utilizando esses micro-organismos dentro da fazenda da SLC. Aqui, uma questão de custo. Tá? Quando eu comparo, houve uma redução no custo da utilização dos biológicos on-farm em relação ao nosso pacote total de químicos, né? Então, a gente reduziu em quase 20%, vamos dizer assim, no controle das lagartas da soja, utilizando, então, no pacote, os biológicos on-farm em relação ao pacote geral. No caso da soja, a soja, sugadores ali um pouco menos, não foi tão eficiente, mas no algodão houve uma redução de custos do pacote de 11%, que nós achamos que estamos no caminho certo a partir disso. Aqui o nosso painel de controle das nossas biofábricas, a gente avalia ali online, né, quais são os produtos que estão sendo feitos em nossas biofábricas, em quais fazendas estão feitos, e o importante, como é que está a concentração desses agentes dentro dessas biofábricas. E é uma evolução, esse é um aprendizado grande para uma empresa que é produtora rural e não é produtora de biológicos ou químicos. Então, é um aprendizado bastante importante. Aqui os nossos desafios, que é como se faz isso dentro da fazenda, tem que ser rápido, faz e aplica. Não tem como deixar guardado, armazenado, esses produtos on-farm hoje em dia. Então, e a compatibilidade entre produtos que nós estamos testando o tempo inteiro. E, obviamente, considerar o ambiente, né, o meio ambiente, o ecossistema, porque temos que aprender, né, reaprender a utilizar os biológicos nesse sistema complexo que é solo, clima, planta, de uma maneira mais eficiente possível e que os micro-organismos consigam fazer a sua parte em prol da agricultura mais sustentável. Aqui, um tempo de aprendizagem, a gente está testando muito, treinando muito as pessoas, dias de campo, institutos biológicos para fazer as nossas benchmark, aprender com as melhores práticas e evoluir nesse trabalho o mais breve possível. E nós entendemos que estamos só nos primeiros passos. Tem muito a descobrir, tem muita ciência, pesquisa, para entender melhor o funcionamento disso e novos elementos aqui, novos agentes biológicos para esse sistema, certamente tem um potencial enorme de continuar crescendo 60%, 70% aí ao ano. As considerações finais: é indispensável o controle da qualidade, sanitário, higiene, é necessário muito investimento em infraestrutura, também nas unidades, e o capital humano, né, o ser humano, os técnicos aprendendo constantemente como lidar com isso. E o tempo de aprendizagem e adesão, que isso faz parte da cultura, a gente não liga, não é um chip, não é um plug and play, temos que aprender, as pessoas aprenderem, a fazenda aprender, os nossos gestores reaprenderem sobre biologia no solo, para poder garantir, então, toda essa eficiência. E desenvolver a cultura de usar biológicos na estratégia da SLC Agrícola, que esse é o nosso desafio agora no curto prazo. Estamos caminhando, é um início de jornada, temos um longo tempo pela frente, e nós acreditamos muito no potencial da agricultura com os biológicos. Acho que era isso, rapidamente, para não tomar muito tempo, né, aqui na minha apresentação. Obrigado. Perfeito, Álvaro. Eu quero até trazer 2 pontos, né, como a gente está falando aqui com o time de líderes e também com quem está em casa, para explicar um pouco melhor. Acho que 2 falas suas são importantes para a gente pensar um pouquinho. Não é receita de bolo. Então, eu já ouvi algumas vezes a ser comparado com fabricar cerveja, né? E não é isso. A gente tem que tomar muito cuidado, porque estamos falando aí, né, de agentes biológicos que precisam ter todo o cuidado, como a SLC tem,
ao produzir on-farm, com um técnico responsável, com todo esse processo que você mostrou. Então, não é recomendável fazer, né? E se for fazer, tem que ter total infraestrutura. E acho que outro ponto muito importante é defensivos e biológicos, né? A gente tem que trabalhar cada vez mais com a união dos dois. Então, quando a gente traz aqui essa revolução dos bioinsumos, ainda é um universo para crescer, mas os defensivos são muito necessários ainda, né? Bom, então eu vou passar agora a palavra para o Juliano. Por favor, o passador Álvaro aqui. Muito obrigada. O Juliano Scalabrini, que é diretor de negócios da divisão de NPP da UPL. Juliano, acabamos de entender um pouquinho como é feito o on-farm dentro da SLC. E aí eu queria que você explicasse um pouquinho, né, dos projetos da UPL também e dessa tecnologia embarcada, né, dessa escolha da própria cepa e da melhor cepa. Então, por que quando o produtor rural compra esse produto, ele tem a garantia de que sim, vai ter resultado? Ok. Bom, boa tarde a todos. Obrigado pela atenção. Eu vou passar um slide com várias informações. Não sei se ele já está indo. Será que não foi? Acho que eles estão colocando por Estão ali. colocando. Bom, mas vamos lá. A gente, só para retomar um pouco o dia inteiro, né? A gente vive num ambiente e vive num planeta que cresce, a população, que se usa cada vez mais a terra para moradia, o lado urbano, e que a gente precisa cuidar dele, que a gente precisa produzir mais, mas de maneira sustentável. Eu brinco muito, já que com meu filho, que ele brinca e fala comigo: papai, o que você faz? E eu, para explicar para ele o que eu sou, engenheiro agrônomo. Eu trabalhei sempre na indústria de sementes, defensivos agrícolas, e agora focado muito no biológico. E eu brinco com ele que o papai é médico de plantas. Por quê? Porque eu preciso pensar nessa cadeia. Eu preciso entender e apresentar para a população todos os benefícios que a indústria pode fazer conjuntamente com a sociedade e com os agricultores. Não sei se foi. Se não foi, eu vou continuar só falando sem apresentação, sem problema nenhum. Bom, a UPL é uma empresa que tem 54 anos e atua globalmente em 130 países. Ela assumiu vários compromissos de sustentabilidade, assumiu vários compromissos de crescimento em produtos naturais, e, para isso, ela criou essa divisão chamada NPP, que quer dizer Natural Plant Protection. Ou seja, é uma divisão de proteção de cultivos, mas utilizando produtos naturais. E o que são esses produtos naturais? São só os biológicos, os micro-organismos biológicos? Não. São todos os produtos que podem ser originados de fontes naturais. Extratos de algas, os próprios micro-organismos, minerais, mas que possam ser utilizados de maneira correta e sustentável. Nós temos, dentro do nosso portfólio, vários produtos que atuam dessa maneira, como condicionador de solo, nós temos os produtos de nutrição, nós temos produtos que estamos lançando, e lançamos esse ano já, de controle biológico, para atuar nas principais pragas. A gente vê que a agricultura ela é muito ligada à força do agricultor, como bem explicou o Dili aqui, com tudo que é feito no manejo integrado. E o agricultor é um herói, porque ele enfrenta o ambiente, ele enfrenta a falta de recursos, ele enfrenta a briga com o mercado externo, ele enfrenta tudo isso. E nós, como indústria, precisamos apoiar. Nós, como indústria, precisamos trazer as soluções para que os agricultores possam utilizar. A NPP ela vem para isso. Ela vem para colaborar. Ela vem para ser um elo no equilíbrio. Nós temos um conceito dentro da companhia que se chama Pronutiva. O Pronutiva é o uso equilibrado
dos produtos tradicionais de proteção de cultivos associados aos produtos biológicos, aos produtos naturais. O próprio Gili comentou, o agricultor já faz isso, e já faz há muito tempo. Nós demos um nome para que a gente possa cada vez mais divulgar e utilizar esse termo, porque nós acreditamos que o manejo combinado entre o biológico, entre o natural e entre os produtos tradicionais são o que fazem, são o que vão trazer maior produtividade, são o que vão trazer maior sustentabilidade sem agressividade ao ecossistema. Nós estamos investindo muito nesse negócio. A UPL, globalmente, a sua atuação, ou melhor, o Brasil representa em torno de 30% da UPL no mundo. 30%. Ou seja, aonde a companhia mais investe é aqui no Brasil. É onde nós acreditamos, por ter a área, ter agricultores que trabalham com a sustentabilidade, aonde podemos ter garantia de produção de alimentos, é onde nós devemos investir. E estamos investindo. Estamos investindo de maneira considerada desproporcional internamente. É uma desproporcionalidade porque você investir num setor que você precisa pesquisar, que você precisa desenvolver, que você precisa testar, que você, como bem falado aqui, você precisa ter garantia de que aqueles micro-organismos eles vão ter o efeito e eles não vão ter problemas de contaminação, requer muito cuidado. Eu brinco que a UPL ela tem se não um dos primeiros produtos, mas um dos produtos mais antigos neste segmento de biosoluções. Nós trabalhamos com um produto há mais de 50 anos, se você pegar da origem do produto até hoje, com um produto que é aplicado em tomate e que é um bactericida. Conseguimos, está lá. Aí, é que, se você quiser, se eu quiser só ir mostrando aqui onde é que eu estou, mas, na verdade, eu fiz um ciclo para estar mostrando todo. Né? Nós trabalhamos com um produto que há 50 anos ele está no mercado e age como um bactericida natural para tomate. Nós lançamos, este ano, um bionematicida, dentro de um mercado que 80% a 90% são produtos naturais, são produtos biológicos. Nós estamos lançando também um produto que a gente chama quase que uma vacina para aumentar o shelf life de morango, de alface, dentro da prateleira do supermercado, em casa, e que a gente está colocando no mercado. Estamos lançando mais 3 bioinseticidas no mercado ainda este ano, que vamos trabalhar para a cultura do milho, para a cultura de algodão, para a pastagem, que são produtos que a gente vê que têm o seu uso crescente, mas que a associação com os tradicionais tem um controle melhor. E não é só controle, a gente também tem que observar o manejo de resistência. Quando você tem esse manejo, quando você integra vários ativos, você tem um manejo melhor da resistência. E onde a gente quer chegar com tudo isso? A gente quer chegar, em 2027, tendo no nosso faturamento 50% de produtos sustentáveis, ligados aos produtos naturais, ligados ao que o mercado está demandando, a população, a sociedade, o agricultor, o meio ambiente. Para isso, a gente lançou e trabalhou, desde o ano passado, um programa ligado à sustentabilidade, né? Mas pensando em como reimaginar tudo isso. Porque a gente entende que o agricultor, o agronegócio, é quem pode agir de uma maneira mais clara, de uma maneira a trazer melhores resultados, não só para o meio ambiente, para o agricultor, mas que a sociedade, nós, como consumidores, também entendamos isso. Queria agradecer por estar podendo participar desse evento, dar os parabéns, Júlio, foi muito legal.
colocar sempre a UPL e a NPP à disposição. Tenho certeza que a gente vai continuar investindo e evoluindo no Brasil. Hoje, só para complementar aqui, hoje no mundo nós já temos registrados em biológicos mais de 100 produtos, porque aí varia muito, né, a questão de registro, adaptação, culturas, mas nós já temos um portfólio enorme, enorme. Estamos trazendo, como eu falei para você aqui agora, 3, 4, 5 produtos que a gente lançou neste ano, que já é uma enormidade dentro do mercado brasileiro. É isso. Muito obrigada, Juliano. 50% da sua carteira até 2027, com certeza tem um universo é um desafio bastante grande, mas todos nós, na UPL, na NPP, acreditamos que isso seja possível, porque é isso que não só o mercado exige, mas é aquilo que nós acreditamos. Bom, eu vou aproveitar o Kleber Soares, secretário executivo adjunto do Ministério da Agricultura, chegou, o trânsito conseguiu, graças a Deus, né? A gente vai ter agora, tudo bom, Kleber? Bem-vindo, por favor. Bom, já chega, né? Acho que ele pegou aqui um pouco da fala, né, do Juliano. Mas, Kleber, a gente queria saber muito, né? Eu sei que você é um entusiasta, né? E foi um dos criadores aí desse Plano Nacional dos Bioinsumos. Então, como hoje está esse plano? Qual é a perspectiva para o futuro? Muito bom, Jaque. Muito boa tarde, boa noite, né? A todos. Não podia aqui deixar de agradecer ao meu amigo Júlio, minha amiga Jaqueline. Se eu não chego aqui hoje, né, Júlio? A conta contigo e com a Jaqueline aumentar aí estratosfericamente. Mas faz parte, né? Dizem que o mundo está vivendo um momento aí que já não é mais VUCA, né? Diz que agora é BANHA. Né? É frágil, não linear, ansioso e incompreensível. É o exemplo concreto que eu vivi agora. Quase 3 horas no trânsito. Então, é mais ou menos assim. Exato. Mas vamos lá. Faz parte. Bom, eu queria fazer aqui, eu ouvi, inclusive, a fala do painel anterior, né, com o nosso amigo do SEBRAE, né, a fala das cooperativas, e eu me sinto assim, muito feliz em ouvir o Juliano, ouvir o meu amigo Álvaro Dille, da CLC, né, que a gente sempre bate um papo nas horas vagas, né, sobre biológico como um todo e a perspectiva. Né. Isso me deixa muito contente, porque eu recordo muito bem, né, fazer uma retrospectiva muito rápida, eu tive a oportunidade de ser aluno co-orientado do Dr. Jürgen Doberheim, né, que foi esposa da doutora Joana Doberheim. E eu vivi na casa deles, né, como estudante, e via o drama da doutora Joana, né, onde os colegas chamavam, né, na época, FBN, de água de batata. Para que serve água de batata, água de batata, água de batata? E eu me sinto assim, super feliz em ver, né, que hoje está aqui a UPL, a SLC, contando cases concretos. E não são cases pequenininhos, né, de um vaso de planta no apartamento, são grandes dimensões. E, seguramente, anterior ao dia 27 de maio de 2020, né, com certeza, esse painel e talvez muitos eventos de bioinsumos no Brasil não estaria acontecendo. Por quê? Porque demora-se muito para fazer o movimento, né, para fazer um movimento de influenciar o setor produtivo, o mercado, mas, muitas vezes, por outro lado, parece até meio evidente. Quais são os grandes desafios do produtor rural, independente de qualquer atividade que seja, qualquer cultivo? Né? Preço, ou seja, os custos às vezes aumentam, certamente o Álvaro apresentou aí alguns dados, alguns números. Imagem, ou seja, qualquer sistema de produção, quando nós falamos em evolução em perspectiva de inovação, né, as margens vão diminuindo, os preços vão aumentando. Está aí o setor de insumos que sabe disso como ninguém. Em contrapartida, nós temos uma oportunidade assim, simplesmente gigantesca de explorar algo que, no Brasil, nós somos pioneiros, que é o exemplo dos FBNs, né, dentre outros e outros ativos de base biológica. Então, foi em cima desse princípio, né, que nós ousamos, entre fevereiro e abril de 2020, em lançar o Programa Nacional de Bioinsumos, que o propósito, como diz o baiano, é causar, é influenciar o setor e fazer, né, propositalmente, o setor se movimentar. E nós pautamos o Programa Nacional de Bioinsumos, claro, foi consultado em instituições, no volume de milhares de cientistas, de várias instituições, de universidades, da Embrapa, etc., etc., em três grandes eixos. Né? Bioinsumos voltados para o segmento agrícola, aí os exemplos, bioinsumos voltados para o segmento pecuário, e é a pergunta óbvia, por que o segmento pecuário?
né, porque os primeiros bioinsumos descobertos, né, foram os fungos entomopatogênicos, principalmente do grupo dos metarrizos, que verificava-se que ele controlava a lava de nematóides e de moscas, né? E também bioinsumos para o setor, né, para o segmento de processamento e pós-colheita. Um exemplo concreto disso são os biofilmes, né, que aumentam o tempo de vida útil, né, dos produtos, principalmente das frutas. Os outros são sanitizantes. Então, nós temos que pensar essa lógica de soluções biológicas ou biosoluções numa perspectiva muito maior, né, com o propósito de agregar valor e diminuir os custos do produtor. E apostamos, com todas as críticas, né, e é natural, né, quando a gente fala em inovação, primeiro vem as porradas, e hoje está aqui sorrindo, ganhando dinheiro, todo mundo feliz, faturando, né, mas no início não foi fácil, né, foi muita pancada. Desde o extremo, né, de alguns acharem que bioinsumos, né, e biosoluções estava restrito à aplicação a um vaso de planta que está um vaso de alface no apartamento da Jaqueline, e o outro extremo de achar que tinha que estar restrito a grandes mercados, grandes corporações como a SLC ou grandes empresas de insumos como a UPL. Mas vejam bem, o propósito, né, de mudança e das biosoluções, como quisermos chamar, dos bioinsumos, do ativo de base biológica, né, tem que ser o mesmo. Nós temos que estar diretriz. O que aconteceu naturalmente no mercado? Imediatamente após o lançamento, claro, induzimos mercados, fizemos muitos seminários, muitas discussões, a legislação está evoluindo, não só na regulamentação intraespecífica, ou seja, dentro do Ministério da Agricultura, como também, né, copiaram o Programa Nacional de Bioinsumos, com bom propósito, e hoje está em discussão 2 projetos de lei. E é assim que tem que mover a inovação no agronegócio. Não pode ser a legislação nos falando o que nós fazemos. É nós que temos, com a ciência na mão, com a inovação na mão, é que temos que induzir o setor a naturalmente acontecer. O que aconteceu também no mesmo sentido? Na época, tinha-se poucas grandes companhias, e, né, sem sentimentalidades nenhuma. Hoje a realidade é completamente diferente. Poucas grandes companhias atuando no segmento. As que tinham, escalaram. Hoje nós temos grandes biofábricas das 5 ou 6 big companies no Brasil. Quem não tinha, comprou a solução, ou comprou uma empresa de porte médio, ou quem chegou por último, simplesmente foi lá e comprou no mercado e absorveu as maiores empresas de bioinsumos do mundo. Aí vocês leiam cada um, né, quem são essas companhias, como se movimentou. Até o dia 26 de maio de 2020, nós tínhamos menos de 50 startups atuando no Brasil, no agronegócio, no segmento de bioinsumos como um todo, desde biodefensivos até pesticidas, passando aí por biofertilizantes. Hoje, né, no Radar Agritech, monitorado pela Embrapa, certamente nós devemos estar aí próximo das 200 startups. Olha que fantástico. As pequenas companhias de bioinsumos no Brasil, muitas viraram grandes, outras tantas abriram para o mercado, fizeram o equity, né, está aí na imprensa, vocês sabem disso como ninguém. Companhia que valia, anterior a 2020 ou 2019, não chegava a 2 milhões, né, de valuation, emitiu para o mercado uma abertura de 10%, e esses 10% foi disputado a tapa, né, em um fundo internacional argentino, entrou no Brasil e comprou 10%, isso é público, está aí na imprensa, né, a mais de 100 milhões de reais. É disso que eu estou falando. Um exemplo concreto, foi o primeiro assim, motivo de felicidade, foi, após pandemia, em 2022, nos primeiros congressos do Sindave, eu estava lá, cheguei cedo, e tive a felicidade de eu visitar pelo menos 12 estandes de companhia de bioinsumos, companhias que eu nunca tinha ouvido falar, frente a frente com as big companies. Para estar lá não é barato, não é simples, e se não tiver produto no portfólio, não vai, né? Então, é disso que eu estou falando. E hoje nós estamos aí com um segmento que cresce no Brasil a taxas médias de 42% ao ano, com a perspectiva de 2030. Nós temos um mercado no Brasil projetado entre 7 a 7,5 bilhões de reais, e no mundo o setor cresce, certamente vocês comentaram disso, a taxas médias de 20% a 23%, o faturamento de 17 bilhões até 2030. Há alguma dúvida que o Brasil, mais do que a bola da vez, é o cara em biosoluções? Só que é óbvio, que, como qualquer ativo, né, como qualquer inovação, nós temos que ter a clareza que existe um time de crescimento, um time de estabilidade e também existe um decréscimo. E aí nós temos que ser sinceros e honestos conosco mesmo do setor.
e já pensar e colocar na esteira os próximos ativos de base biológica. E aqui me permita, né, na minha visão, colocar alguns pontos para reflexão. Bioinsumos é importante? Vai continuar sendo, certamente vai estar aí, está aí na carteira do Álvaro, do Juliano, por muito tempo está segurando os nossos empregos, mas quais serão os próximos? Destarte o ativo carbono, que foi amplamente discutido aqui, que é inquestionável. É natural que o mundo vai olhar para aquilo que tem necessidade, ou de escassez ou de dano. Qual vai ser a bola da vez, na minha visão? Que não é bem biológico, mas não existe vida nem biologia sem água. Nós temos que pensar na agricultura, né, como lidar com o próximo ativo que vai revolucionar, inclusive na captura de valor e na captura financeira de qualquer atividade agrícola. Água. Seja na produção de água, seja na gestão de água, seja no uso racional, a lógica vai ser a mesma, né, mais ou menos a mesma, na minha visão, do carbono. O que entra de água no sistema de produção, o que fica, o que sai, qual é o balanço. Não importa se é carne, leite, boi, soja, milho, trigo, batata, alface ou mandioca. Vocês querem saber a importância da água? Visitem um território, um país, né, que não tem água. Visitem. É simples assim. A última COP, que foi um dos temas discutidos aqui, foi no Egito, em Sharm el-Sheikh. É impressionante. Uma mega cidade, é um misto de Cancún com Los Angeles e Las Vegas. O Álvaro estava lá, estávamos juntos lá. E é impressionante, no meio da areia. Quer saber a importância da água? Visite o Egito. E é inevitável. A conta da água vai bater na nossa porta, na porta da agricultura. E por que não sermos antecipativos e pensar na agregação de valor? Assim como de biodiversidade. Gente, olha que contrassenso, né? 70% da alimentação desse planeta é pautada em 9 espécies vegetais. 9 espécies vegetais. Trigo, milho, soja, batata comum, beterraba, cana-de-açúcar e mais umas outras. Nenhuma delas tem centro de origem no Brasil. Nenhuma delas tem centro de origem no Brasil. O Brasil é essa potência agrícola graças a essas 9 culturas também. Nós somos eficientes, somos produtivos, etc. Certo? Em contrapartida, o nosso território tem pelo menos 20% da biodiversidade desse planeta. O que nós estamos pensando, né, em fazer com esse ativo? E esse ativo, em grande parte, está dentro das nossas propriedades rurais. Está na sua reserva, está no seu cultivo, está no seu sistema, não importa se é integrado ou não. Então, nós temos que ser antecipativos, influenciar o mercado para pensar nas novas soluções, nas novas biosoluções. Eu não tenho dúvida, Jaqueline, Álvaro, Juliano e Júlio, todos os colegas aqui, que eu vejo muitos conhecidos, né? O futuro da agricultura será aliás, o futuro da humanidade, melhor dizendo, será agro-biodigital. Ou nós pensamos nisso e sejamos antecipativos, como fizemos essa revolução em bioinsumos, né? Ou vamos ficar para trás discutindo quem paga a conta. Então, essa visão que eu queria colocar, e dizer que o Ministério da Agricultura, o ministro Carlos Fávaro, está mais do que preocupado. Está colocando como drive para o Ministério da Agricultura temas como esse. Nós estamos pautando o Ministério da Agricultura em drives rapidamente associados à sustentabilidade, que não precisa dizer a importância, inovação no sentido amplo da palavra, não só inovação digital, né, como novos ativos, como biologia sintética e outras ações. Competitividade, temos que ser competitivo, e competitivo passa por racionamento de custo, eficiência, produtividade e aumento do ganho do nosso produtor rural, mas nós temos a oportunidade, né, de, mais do que mudar o Brasil, contribuir para um grande problema da humanidade, que chama-se aceleração social. Eu costumo dizer para o ministro que existe o luverdense, né, para quem gosta de futebol, porque existe Lucas do Rio Verde. Existe Lucas do Rio Verde porque existe agricultura. Então, essa é a visão que o ministro Carlos Fávaro tem colocado para nós. Estamos à disposição e muito obrigado. Muito interessante, Kleber. Um mercado que cresce 42%, né? O ano é incrível. E eu acho que é muito interessante isso que você trouxe, porque a gente trouxe ali a revolução das biosoluções, não dos bioinsumos, né? Porque são soluções, como você falou,
é a inovação, é o bioinsumo, é um conjunto. E cada vez mais o governo vai olhar para esse produtor rural e possibilitar que ele consiga um crédito melhor, por exemplo, quando ele utiliza os bioinsumos ou as biosoluções? Isso está nos planos? Com certeza. Eu não tenho dúvida que hoje, né, em quase todos os setores econômicos, né, principalmente aqueles que são derivados da atividade bio, seja agricultura, seja biologia, seja medicina, seja o uso de ativos biológicos no sentido de derivados da natureza, serão pautados por o que o mundo está chamando de natural based solution, ou seja, água, carbono, micro-organismos, seja vírus, bactérias, né, plantas, animais, né, substâncias, moléculas. Olha o exemplo concreto, Jaque. Quem acompanhou ano passado a briga dos produtores holandeses em relação a uma possível taxação de nitrogênio. E nós não paramos para pensar que nós mitigamos nitrogênio. Então, a dúvida de que nitrogênio pode ser uma próxima grande moeda, assim como hoje é carbono, até porque essas matérias, a ciclagem delas tem um certo limite, né? Então, por que não pensarmos nos intangíveis? Não, é incrível, e é um assunto que a gente fica aqui horas e horas, né, tentando entender, né, Álvaro? Acho que a gente traz muito essas discussões sempre no Planeta Campo e cada vez vai trazer mais, porque é importante mostrar para o produtor rural toda essa discussão, mas também ensinar como fazer, né, dar todo esse passo a passo. A gente trouxe aqui o caso da SLC. Queria que você trouxesse aí as suas considerações para a gente já ir para o finalzinho, infelizmente, do painel. Vou pegar depois as considerações do Kleber e do Juliano também. Bom, para mim foi uma alegria muito grande dividir o palco com especialistas, né, em micro-organismos, nessa nova jornada, vamos pensar assim, dos biológicos, que, como eu comentei, é uma coisa antiga na agricultura. Nós temos que fazer todo esse ambiente trabalhar a favor, então, de uma agricultura mais sustentável, uma agricultura mais equilibrada, usando tecnologia, toda disponível. São ferramentas, na verdade, que fazem com que o produtor seja cada vez mais eficiente. Se ela não trouxer eficiência nos seus processos, pode descartar, porque não é produtiva, porque não vai somar nada no nosso processo final. Eu entendo que a questão dos biológicos ele vai crescer muito. Nós temos um grande desafio pela frente ainda de entender todo esse processo na agricultura moderna, nas culturas modernas, ou qualquer cultura que venha aí pela frente, mas o sucesso vai estar no domínio dessa tecnologia, o domínio dos biológicos, de toda essa biota no solo, que é complexa. Hoje a gente falou o dia inteiro aqui de carbono, né, nas empresas, no ciclo do carbono no solo, que é difícil, né, ninguém sabe medir ainda, num país continental como o Brasil, de uma agricultura tropical, e nós estamos ainda com fatores de emissão lá do hemisfério norte, e medindo e dizendo o que nós temos aqui no Brasil. Então, está errado, nós temos que aperfeiçoar, colocar a ciência, colocar a Embrapa para trabalhar, e todo mundo trabalhar juntos e construir aí uma nova plataforma, né? Um novo mecanismo, um MRV, como a gente fala aí no mercado, que seja adequado e que realmente mostre aquilo que a gente emite, aquilo que a gente captura, mas o que importa é o balanço. E, no final das contas, Jaqueline, para nós já estamos na jornada da agricultura de baixo carbono há mais de 10 anos, e cada vez mais, se a gente puder medir isso, né? E a SLC Agrícola recentemente fez um estudo, e está lá no seu relato integrado, que em 2019 a gente emitia tanto, né? E agora, em 2022, a gente reduziu 55% o nível de emissão por tonelada de produção, por tonelada de produto nas nossas propriedades. Então, realmente, isso dá para mostrar, dá para provar, e cabe à sociedade, cabe ao mundo entender que isso faz bem e que, de repente, tem que ter um overpreço aí para você estar produzindo mais com menos emissões, menos pegada de carbono. Eu acho que esse é o nosso trabalho aqui contínuo e o biológico faz parte disso. Obrigada, Álvaro. Suas considerações, Juliana? Bom, nós acreditamos nessa revolução. Nós acreditamos na revolução dos biológicos e entendemos que não tem volta.
vai continuar. Ouvindo o Kleber falar, eu só queria comentar, Kleber, que hoje a UPL tem um produto que absorve 400 vezes a quantidade de água que é colocada no solo. Então, se eu colocar ele, tem um produto que absorve 400 vezes aquela quantidade e que pode ficar para ser disponibilizada ao longo de um determinado período. Isso pode ajudar no uso correto da água no sistema. Você falou do Luverdense, falou de Lucas, e eu não posso te dizer que o último investimento que a companhia fez foi ter adquirido a Bioplanta, que fica em Lucas. Por acreditar no negócio, no bionegócio, nós estamos investindo nessa empresa. Então, cada vez mais a UPL quer trazer e desenvolver em conjunto, olhando sociedade, olhando instituições e olhando o agricultor. Pensando na agricultura colaborativa, no desenvolvimento colaborativo, é que nós traremos inovações. Só assim. Não é só a empresa, não é só a instituição, não é só o lado do agricultor. Esse sistema tem que trabalhar em conjunto. Você, Kleber, nas suas considerações, já trouxe tantas informações aqui, mas rapidamente, o que fica desse painel? Muito bom, Jaque. Depois de tantos especialistas falando, né, ser o último a falar, como diz o Paulista, é uma responsa. Mas, gente, eu queria sumarizar dizendo o seguinte, ou nós apostamos naquilo que a sociedade quer, né, até, por final de contas, existe a velha regra de ouro, né? Quem tem ouro faz a regra. Quem tem ouro na mão é a sociedade. Se nós pagamos 15 mil num celular ou 2 no outro, é porque a escolha é nossa. Eu não tenho dúvida que os consumidores, né, vão nos cobrar, e é de todos os segmentos do agronegócio, cada vez mais a racionalização de uso de qualquer tipo de insumos. Por que não apostarmos, né, nas soluções, ou nas biosoluções? O Brasil, essa imensidão de diversidade, eu diria que nós estamos apenas no começo do começo, e tem que ousar. Eu fui chamado de louco quando a gente pensou em fazer o Programa Nacional de Bioinsumos. Isso não vai dar certo, não sei o quê. O segmento está bem estabilizado. O que segura o mercado são os químicos. Se fosse ruim, a gente não estava aqui nesse painel. Agora, ao mesmo tempo, pensemos que tudo na vida tem seu tempo. E os tempos são limitados. E a única coisa que não volta, infelizmente, é o tempo. Então, temos que antecipar as próximas revoluções baseadas na natureza. Pensem nisso, contem com o Ministério da Agricultura. Muito obrigado pelo convite. Obrigada, Kleber. Bom, a gente falou aqui o dia inteiro hoje, né, sobre como o agro precisa se comunicar, e você trouxe aí um exemplo, né, esse celular ou esse, a escolha é minha. E a gente está aqui cada vez mais para conseguir falar com o público final. Aqui a gente já sabe tudo que o agro está fazendo, mas o público final ainda precisa entender o que está sendo feito com sustentabilidade, e são em pequenas ações, né? Uma que eu vou trazer para vocês, esse figurino que eu estou usando, é de um couro certificado da Leather Labs, né, da JBS, e a ideia é o quê? Esse, para mim, é o couro ecológico, porque esse é o couro que vai ficar para sempre, até para próximas gerações. O couro ecológico é aquele couro que vira lixo, gente, e que fica até 100 anos para ser absorvido pela natureza. Então, às vezes, pequenas coisas que foram criadas no passado não são mais necessárias, né? Vamos mudar a forma de olhar para o agro, e cada vez mais o Canal Rural tem essa missão, trazer protagonismo para o produtor rural, mostrar o que ele está fazendo de forma sustentável para o Brasil e para o mundo. Honrada de ter tido esse finalzinho de dia com vocês. Muito obrigada pela participação. A gente agora vai continuar com a premiação, porque a gente também acredita que é mostrar que está sendo feito e também premiar os casos que estão vindo aí com muito sucesso. Obrigada.